E as situações de ira são as mais variadas possíveis. Existem incontáveis expressões bíblicas para se referir à ira. Não tem uma palavra única em grego ou em hebraico que defina a ira, mas um conjunto de palavras, né? Até a palavra narina, por exemplo, se refere à ira, né? Que as narinas expeliam fumaça, né? Para dizer que o sujeito estava irado. E de todas as definições que tem em vários lugares, eu gostei bastante dessa, do Robert Jones, e nós vamos tentar esmiuçar mais ela, né? A nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal que por nós é percebido. Vamos tentar ver trecho por trecho dessa definição. Então ele fala que a nossa ira é a nossa resposta ativa. Então o que seria uma resposta ativa? É algo que nós fazemos, não que nós temos. Então, ira não é algo que veio morar em mim. Muitos compêndios de psicologia tratam a ira como algo que apareceu dentro de mim. Inclusive, os tratados modernos que tentam lidar com esse assunto falam sobre iras crescentes e decrescentes, quando ela derruba a tampa porque ferveu tanto, né? Não, não é isso. A ira não é algo separado de mim. A ira é algo que habita em mim. Na verdade, sou eu mesmo. Não é uma coisa, uma força, né? Não é algo que eu possua. Na verdade, é algo que eu faço. Eu executo ira. E a forma de eu executar isso é das mais variadas possíveis. Com irritabilidade, com comentários mordazes, mesmo até com autocomiseração. Eu estou expressando a minha ira com peninha de mim, né? Eu não faço nada disso e não mereço isso que está acontecendo comigo. Na verdade, eu estou muito irado com o que está acontecendo, né? Atitudes críticas, que na verdade é a forma mais comum que a gente conhece, né? Quando você começa a rotular e a criticar, né? Você senta lá na frente da televisão e aí começa a aparecer aquelas notícias agradáveis que a gente tem no noticiário hoje, né? E a gente despeja lá um monte de crítica àquelas pessoas lá. Na verdade, porque estamos muito irados, né? Então a ira é muito mais que algo emocional. Ela não é apenas uma emoção simples, né? Ela envolve uma série de coisas do nosso ser. A razão, a imaginação, a memória, a consciência, várias funções do nosso cérebro e do nosso eu estão envolvidas na ira. Julgamento, condenação, desagrado por pessoas e coisas. E muitas vezes nós normalmente planejamos as nossas palavras ou as nossas atitudes, as nossas ações. Geralmente elas são frutos de algo que a gente elabora e põe em execução, né? Na ira, normalmente não é isso que acontece. Ela é algo que nós botamos para fora num piscar de olhos. Eu fiquei imaginando, enquanto eu estudava esse assunto aqui, a ira, se ela fosse ser representada graficamente, eu acho que uma imagem que seria boa é do arco e flecha. Então o arco e flecha estão parados lá. No momento que você põe a flecha lá e estica o arco, você está armado para soltar essa flecha a qualquer momento. E você, às vezes, vai soltar essa flecha sem pensar. Então, a ira é esse arco retesado aí, né? Com a flecha empunhada já. Então, a ira ela não ocorre só dentro da mente. Ela acaba vindo para fora e se transformando no comportamento que eu assumo. Então, eu pratico a ira, nós praticamos ira. Nós não só temos, nós praticamos ira. Com todo o nosso ser. Achei interessante essa colocação do Polisson.
eu inteiro fico irado. Geralmente, outros pecados estão envolvidos e andam paralelos com a ira. Né? Medo, por medo eu fico irado, por receio. Agravando outros problemas que as pessoas têm, ou eu mesmo posso. Por exemplo, vícios como álcool e outras coisas, imoralidade, apego à pornografia. Geralmente a ira está associada a essas coisas. Então, ira é um bom marcador. É um bom marcador para o conselheiro. Eu estou conversando com alguém que se mostra irado, diz que é irado. E uma pergunta fantástica seria, com o que você fica? Por trás da resposta está o eu do cara. Então, se eu começar a me examinar, como fala na Bíblia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Com o que eu tenho ficado irado? Por que eu tenho ficado irado? Acho que já sabem a resposta, né? Não precisa nem perguntar, né? Mas com o quê? E para que eu tenho ficado irado? Continuando na definição, ele fala também que a nossa resposta ativa é integral. Então, o que seria uma resposta pessoal e integral? Então, é uma resposta que envolve todo o nosso ser e põe em ação a pessoa como um todo, como eu disse, né? Nós pecamos com o nosso corpo, nós nos iramos com o nosso corpo, né? E como eu disse, a psicologia secular hoje, ela tenta encaixar a ira como uma alteração afetiva. Só que isso deixa de lado o componente avaliativo da ira. A ira, ela é resultante de algo que eu avaliei numa situação ou em alguém. Essa avaliação que eu faço é que acende a ira. É mais ou menos quando nós falamos para os aconselhados sobre ira e sobre amor. Né? Você fala assim, ó, Deus é um cara irado porque Ele nos ama. Como assim? Como ele pode ter amor e ira? Então, Ele é irado contra o pecado. E demonstra seu amor por nós, nos resgatando. Então, quando que a ira não é uma ira de Deus, é uma ira que nós tomamos como pecado? Quando ela usurpa o lugar de Deus e causa o mal. Né? Pega um exemplo de Adão, por exemplo. Adão, ele ficou irado lá na hora lá da situação original lá com a Eva lá. Vocês acham que ele estava irado ou não? Parecia que ele estava calmo, né? Ele transfere a culpa dele para a mulher que o Senhor me deu. Isso é um sinal claro do quê? De ira. Autopiedade. O senhor está querendo me prejudicar? O senhor tem que falar com ela. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um santo aqui. E tem mais, hein? Ele assume uma postura de superioridade, né? Essa coisa aqui que o Senhor me deu. Provérbios 29:11 fala assim, ó. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio, não é que ele não fica irado. Ele sabe que está irado. Mas ele pega aí, solta o arco e depõe a flecha. Na definição ainda tem a palavra, então, nossa ira é a nossa resposta ativa e integral, cujo juízo moral negativo contra alguma coisa. Então a ira é uma resposta contra algo. Ela não surge do nada, do vácuo. Algo chamou-me
para eu mirar contra aquilo. Na Bíblia fala que a ira pecaminosa tem relação com desejos extremamente fortes do meu interior, né? São coisas que eu anseio muito e que não aconteceram. Elas me frustraram. Só que a ira não é uma mera frustração. Eu não só estou frustrado porque não aconteceu o que eu queria, mas eu estou querendo assumir a justiça na minha mão. Eu passo a ser o juiz da situação. Por exemplo, os israelitas lá no deserto ficavam murmurando contra Deus. Por quê? Porque eles não tinham o que eles queriam. E não criam que Deus seria poderoso o suficiente para lhes dar o que eles queriam. Puxa vida, estamos aqui numa situação horrível e quem diz que cuida de nós não tem capacidade para isso, porque nós estamos passando fome. A gente comia um monte de coisa lá e agora não tem nada aqui para comer. Nem carne não tem. Né? Então, nós estamos sempre respondendo às pessoas e aos eventos da nossa vida cotidiana. E essa resposta, ela é uma resposta que julga. E quando ela julga, sou eu que estou julgando, e sou eu que estou condenando. Então, o âmago causal das respostas aos eventos e às pessoas é o coração. Onde que está? Então a ira não é algo que vem e se apossa de mim. Na verdade ela está lá dentro já do meu coração. Quando eu assumo a postura de autossuficiência, eu não confio no que Deus tem para mim. Eu não acho legal o que Ele tem me dado. Eu ansiava por outras coisas. E isso em relação a Deus. Mas eu posso ficar irado em relação às pessoas. Eu esperava que o fulano fizesse isso para mim. Eu contava com tal coisa. Ou com as situações corriqueiras mesmo, né? Eu esperava que fizesse sol hoje. E todo mundo viesse encher a igreja aqui. Aí não veio. E eu fiquei irado. Não fiquei. Então, e tem lá mais, continuando na definição ainda, ela é contra um mal, contra alguma coisa, contra o mal. E o que é esse mal? Por que ele diz que é mal? Por que é uma ideia negativa? Porque eu julgo que isso foi mal. Tem muitas coisas que a gente já cirou na vida e que depois, mais tarde, a gente viu que aquilo não era mal. Era ótimo para nós que tivesse acontecido. Foi muito bom ter acontecido aquilo. Né? Mas na hora nós ficamos muito irados. Ou mesmo ficamos muito irados com algumas situações que passados alguns dias, meses ou anos, olhamos para trás e falamos, puxa vida, eu fiquei tão irritado com aquilo lá e era uma fagulhinha de nada. Me tirou o sono, fiquei com dor de barriga. Então, a ira em ação, ela é, na verdade, um julgamento moral. E o julgamento moral diz respeito à sua moral, diz respeito à sua cosmovisão, diz respeito àquilo que você enxerga como certo e errado, a sua ética. Por isso que eu disse que conversar com pessoa irada e ouvir dela contra o que ela está cirando, facilmente nós vamos saber o que ela dá valor na vida. Por exemplo, você já deve ter conversado com pessoas que são iradas porque não receberam o devido reconhecimento. Fui falar lá com fulano, ele me tratou como um qualquer. Eu sou um médico. Ele tem que me tratar com mais respeito. O que eu acho?
Eu acho que tem pessoas superiores e tem pessoas inferiores do mundo. Umas são melhores que as outras. Todos são iguais perante a lei, é conversa mole. É isso que eu acho. Não, mas eu defendo isso. Todo mundo é igual perante a lei. Só que tem uns que são mais iguais e outros menos iguais, né? E é interessante que ela se opõe a algo que ela entende como mal, um mal percebido. A percepção do que é mal é refugada pela ira. Eu coloquei 2 exemplos aí, que são iras santas. Jesus diz que os pecadores estão debaixo da ira de Deus. Por exemplo, nesse texto de Mateus, ele vai falar que foi dito para vocês que vocês não podem matar. Mas aquele que odeia seu irmão já está debaixo da ira de Deus. Então, é um julgamento negativo em relação a algo que ele não aceita. Deus não aceita que nós matemos nossos irmãos. Né? Matemos de raiva ou de... Matamos aqui dentro, não necessariamente apagamos ele, né? Portanto, todo tempo, nós estamos fazendo escolhas. Não é isso? Você está escolhendo, se você quer prestar atenção em mim, se você quer pensar na morte da bezerra, se você vai tomar água, se você não vai. Não, agora eu não vou tomar água, vou ficar na aula. Não, agora, depois que sair daqui, eu vou... Todo momento nós fazemos escolhas. Não tem nenhuma hora na sua vida que você não está escolhendo. Tá? Talvez dormindo, acho que você não está escolhendo. Não sei. Preciso pensar nisso. Mas acho que acordado não tem um jeito de você não escolher. Né? Essas escolhas são escolhas morais. Por mais incrível que possa parecer. Você fala, almoçar não é uma escolha moral. É. Trabalhar é uma escolha moral. Responder a alguém é uma escolha moral. Fechar uma porta é uma escolha moral, porque eu posso fechar a porta de diversas maneiras, não é? Se eu fecho a porta educadamente e se eu bato a porta. Portanto, nós praticamos ira, corandeu, diante de Deus, porque nós estamos o tempo todo diante de Deus. Então existem pequenos momentos de ira e grandes momentos de ira. Deus sabe o quanto eu sou irado. E nós não sabemos o quanto Ele é irado. Acho que a gente falha nisso. Deus é um sujeito irado. E por fim a definição termina falando que é um mal percebido, né? É uma percepção pessoal sobre algo que nós achamos que é injusto, né? Só que as nossas percepções nem sempre estão certas, né? Às vezes a gente vê a atitude de alguém e está enxergando só um lado da moeda, não está enxergando a história inteira, né? Quantas vezes a gente não foi tirar satisfação com alguém e quando a pessoa explicou lá o que estava acontecendo, puxa, mas eu não sabia que isso que estava acontecendo. Desculpa, foi mal. Só que você já ficou irado lá atrás, né? E não sabe as razões da outra pessoa, né? Então, na verdade, a ira tem íntima relação, por ser uma expressão moral, com o sistema de valores, crenças e motivações. Então, o que eu fico irado, muitas vezes, é o que me motiva. Fico irado de não conseguir fazer tais e tais coisas. Por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho vontade. Ou pelo motivo mais comum, que é? Que normalmente a gente aponta. Por que a gente não tem ou não faz as coisas? Por quê? Por causa dos outros. Ou por causa das circunstâncias. Ah, se eu nascesse lá no Morumbi, em São Paulo, eu ia conseguir fazer isso. Como eu nasci lá na favela da Rocinha, não tem como. A gente culpa as circunstâncias
culpa as pessoas, no fundo culpa a Deus. E a gente se ira com ele. Bom, a Bíblia praticamente ela fala de 3 padrões de ira. Então, o padrão ira divina, que é chamado ira justa, né? A ira humana justa. Então, então tem hora que é justo eu ficar irado? Sim, sim. Se seguir o padrão divino de ira, sim. E tem a ira humana pecaminosa, pouca conhecida entre nós, né? Deus está irado contra pecadores e seu pecado. Tem uma série de exemplos aí, né? Deus é a pessoa mais irada que tem na Bíblia. Vamos ler João 3:36. É o último verso do capítulo 3. O capítulo 3 é aquele que tem lá em cima, lá, né? Aquela conversa com Nicodemos. Como é que eu posso nascer de novo, né? E aí lá tem João 3,16, que fala que Deus amou o mundo, certo? E aí no final do capítulo ele fala assim, Jesus fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Os outros versos, todos que estão listados aí, falam sobre isso. Então a ira de Deus nos comunica que a ira é algo que pode ser justo e certo. Pode ser apropriado ficar irado. Mas na verdade, essa comunicação diz respeito a quando eu tenho uma resposta amorosa contra o pecado. Então, Deus fica irado de maneira amorosa, ele condena o pecado. Então, se eu, de maneira amorosa, me posiciono com alguém, para que ele enxergue que ele está pecando contra Deus, isso é uma ira justa. Esse é o padrão de ira que nós podemos assumir. O Novo Testamento, ele tem outras palavras, mas essas são as 3 mais comuns que ele usa para descrever ira. Ressentimento, furor, indignação. Alguns teólogos quiseram traduzir para dizer que não é bem a mesma coisa, né? Por exemplo, timos é uma palavra que é relacionada... nós que somos médicos, né, tem uma doença que fala sobre a distimia, né? Ou hipotimia, né? Quando um sujeito está depressivo, com o humor para baixo, né? E a macrotimia seria o cara enfurecido, expansivo. Hipertimia, né? Que é o cara, né? Mas na verdade, a maioria dos teólogos fala o seguinte: é tudo a mesma coisa, os 3. É tudo ira. São disfarces que as pessoas tentam pôr. Não, eu não estou irado, eu estou apenas indignado, né? Eu só estou indignado. E uma vez uma pessoa falou isso para mim: fiquei indignado contra tal coisa. E aí eu disse para ele, era um homem: você se acha digno do quê? A palavra de Deus fala que só tem um digno, que foi aquele que morreu na cruz. Só aquele. Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que você quis dizer que você não aceita essa situação, né? Não que você não é digno dela. Nós somos dignos, como foi dito hoje aqui, de estarmos no inferno, né? Conclusão: não há diferença significativa entre elas. Ira justa.
Então, ela poderíamos dizer que é uma ira justa, se ela seguir o padrão da ira de Deus, da ira divina. Então, é uma ira que reage contra o pecado real, contra o pecado evidente, que está sendo demonstrado. Né? Lembre-se, é uma ira demonstrada de forma amorosa. Não é chegar para o seu aconselhado, também, você vive pecando, você vai para o inferno desse jeito, acho que você não é convertido, você tem que se ver, cara, não é possível. Isso é esparramo, não é aconselhamento. Então, aconselhamento é mostrar para ele que ele está pecando contra um Deus que é santo e que ele está sendo contrário ao que Deus tem de propósito para a vida dele. Hoje foi falado aqui que o primeiro pergunta do catecismo lá qual que é? Eu agradar-me do Senhor. Você não está se agradando do seu Deus. Você está buscando agradar-se de outras coisas. Por exemplo, com pornografia. Por exemplo, com um cargo mais alto. Por exemplo, com morar num outro lugar. Por exemplo, como ter um filho melhorzinho na escola. Por exemplo, como usar uma roupa melhor. Enfim, algo está cativando o seu coração, está prendendo, enlaçando você muito mais do que Deus. Isso aí virou seu Deus. É claro que as pessoas da primeira não vão aceitar isso. Não, não é isso. Não, não é isso. E aí quando você mostra que ele fica irado, quando não tem essas coisas, aí ele vai começar a enxergar. A ira justa também tem seu foco em Deus, no seu reino. Não é em mim, no meu reino, nos meus direitos e nas minhas preocupações. Toda vez que a ira tiver foco em qualquer coisa minha, ela não é justa. Não, mas é justo eu ficar irado. Não é. E normalmente a ira justa é acompanhada por outras qualidades piedosas e que se expressa de maneiras piedosas. Vamos fazer alguns testes para que a gente possa discernir. Eu achei muito útil essas 7 perguntas aqui que o David Paulson fez, que dá para a gente situar bem onde é que nós estamos, quanto que a gente sabe lidar com ira. Então, primeira delas, você acha que você, quando fica irado, é pelas coisas certas? Você acha que você está irado porque percebeu aquilo que está acontecendo como uma injustiça contra você? É isso? Então, normalmente cada pessoa cria o seu sistema de leis. Ó, com a sua licença, eu acho que tal coisa não é certo. Não é uma frase comum que a gente ouve? E nós vivemos nesse tempo do pluralismo, né? Eu acho que é certo o sujeito se casar com outro sujeito. Não, mas a Bíblia... Não, a Bíblia é a Bíblia, eu respeito a Bíblia, mas eu tenho minhas convicções, né? Por exemplo, Jonas. Ô, meu amigo, você vai ter que ir lá na outro país, lá pregar lá. Eu acho que Deus está enganado. Pregar para aqueles bandidos. O que é isso? Imagina você ser chamado hoje para ser missionário na favela da Rocinha. Ou lá naquele presídio lá no Jericinó, lá, que só tem gente boa lá, né? Inclusive os caras comem caviar, champanhe lá, né? Aí você vai lá pregar o evangelho. Chega lá com a Bíblia, falar com os fregueses que estão lá internados lá, né? Pessoal, vim aqui falar de Jesus para vocês. Você tem vontade de fazer isso? Você iria com o maior prazer do mundo. Nossa, era tudo que eu queria. Era. Você tem vontade de ir com uma metralhadora lá, né? Pois é, foi isso que esse cara falou para Deus. Eu não vou, não. E não foi mesmo. Não só falou, como não foi. Né? O que é isso? Ele percebe, ele sente, avalia aquela situação como injusta. Por que eu vou cumprir algo que é injusto? Não, mas é Deus que está mandando. Tá bom, mas acho que ele está enganado. Ele precisa estudar mais.
Então a ira, ela vem dessas percepções distorcidas. São julgamentos morais distorcidos. Outra pergunta, para você ir medindo a sua ira. Você expressa a sua ira da maneira certa? O que está acontecendo de errado lá fora, que você julga que está errado, tem a ver com o que está acontecendo de errado aqui dentro? Como que eu poderia medir a minha ira? Não fiquei tão irado assim. Não ficou. Só o vizinho, 3 casas depois, escutava. Você fala, não era tanta ira assim. Né? E por que a gente se engana nessa dosimetria aí da ira? Porque a justiça própria, ela é a coisa que mais nos engana. Quando você acha que você está certo, é muito difícil fazer alguém você demover dessa posição. É muito difícil. Quando você acha que aquilo ali não ofendeu ninguém, não agrediu a ninguém, como que você vai ser convencido do contrário? Se você tem certeza disso. Por exemplo, eu chego lá na minha casa e falo assim, fui na loja de automóvel e vi lá um modelo XPTO, que é fantástico, e os caras estão numa liquidação, cara, enorme, vou ganhar uma grana, vamos trocar o carro. Aí minha mulher, que é muquirana, amante do dinheiro, e mais tudo aquilo lá, não vou trocar nada não vou trocar nada. Eu enxergo ela assim, nessa hora. Né? Por que não vão trocar? Baita oferta lá, nós vamos ter um carro muito melhor. Não, nós não vamos trocar. Não. Vai guardar dinheiro para quê? Nós vamos morrer, vai ficar o dinheiro aí. E aí o discurso vai indo. Né? Então eu acho que eu estou certíssimo. Claro, sou um burro que não vai trocar de carro. Baita oferta lá na loja. E aí eu não fui trocar de carro e passei os próximos 15 dias achando que eu sou um burro. E quem que falou que eu sou burro? A minha mulher, ela que falou que eu sou burro. Aliás, ela fez eu parecer burro. Eu tenho até vergonha de sair na rua. Percebeu? E aí quando ela vem falar para mim, bem, o que nós vamos jantar hoje? Ah, qualquer coisa, vamos comer grama, capim, já que você não quer gastar nada. É um crescente. É cômico quando você assiste, né? Só que lá na hora, você está espumando. E não há nada que aclareie seu cérebro. Nada que sente e fale, olha, vamos pôr no papel. Essa troca de carro é uma burrice se você fizesse, não se você não fizesse. Então, daqui a pouco eu vou falar que onde que está o segredinho da ira? A ira é uma doença que chama eu quero. Em inglês tem uma expressão que eu acho fantástica para isso, que é o gimme. Gimme, é o give me. Né? Tem até um gibi nos Estados Unidos que chama Gimme, que é uma família de ursinho. E o ursinho rola no chão e faz birra e quer quebrar tudo porque o pai dele não dá o pirulito para ele. Esses somos nós. Quanto tempo dura a sua ira? Essa é outra forma de você avaliar se a sua ira é justa ou é pecaminosa. Tem gente que a ira vai durando tanto que ela vira o quê? Uma palavra que eu acho fantástica. Ela vai virando amargura. A amargura é uma palavra ótima, né? Imagina você pegar um copo de água do mar e tomar um gole e ficar com ele na boca. É aquilo ali que vai virando. Aquela amargor, né? E aí você levanta e dorme
de uma ira não resolvida. Quão controlada é sua ira? A ira piedosa é uma emoção controlada por um propósito imposto a nós pelo Senhor Deus. Quando eu tenho uma ira santa, ela tem um propósito. Ela tem um controle. Ela tem um fim, que é corrigir o pecado do irmão. Ou corrigir uma situação pecaminosa, né? Olha a frase que o Jay Adams fala, olha que frase fantástica. A ira é a emoção que nos foi dada por Deus para atacar os problemas. A energia da ira deve ser produtivamente liberada sob controle em direção a um problema. A ira deve ser dirigida para destruir o problema, não para destruir a pessoa. A ira, como um bom cavalo, deve ter rédeas. A sua ira ministra graça ou a sua ira ministra juízo? Quando a ira ministra juízo, ela não pode ser justa. Porque os nossos juízos não são justos. Como é que você reage quando o seu filho começa a mexer naqueles botões seus que despertam você para querer esganá-lo? As coisas que você faz ali, elas são pecaminosas. E na verdade você, se for questionado nessa hora, vai falar, esse menino aqui está agindo pecaminosamente. Não é, são seus botões que são pecaminosos. A ira é pecaminosa e destrutiva se ela for punitiva. E ela é justa e amorosa se ela for para disciplina. Então, se você aprender a disciplinar o seu filho quando ele ira você, você está passando a ficar irado de forma justa. Agora, se você quer descontar nele, você está pecando. O que motiva a sua ira? Essa é a pergunta-chave, né? Essa é a pergunta-chave. Eu vou estar abrindo meu coração nessa hora. Quando eu responder o que motiva minha ira, eu estou falando quem sou eu de verdade. Sua ira já está engatilhada e pronta para responder ao pecado habitual da outra pessoa? Jesus fala que nós temos que perdoar as pessoas quantas vezes mesmo? 70 vezes 7 por ano, por mês, por dia, né? Então, quantas vezes que nós, diante de alguém que nos ira, não caímos naquele ciclo vicioso de ficar puxando a ficha criminal do sujeito? Né? Ele irrita você, você fala, quantas vezes eu já não falei para você não fazer isso? Eu já disse para você, mas você não aprende mesmo, hein? De novo você está fazendo. E nós ficamos remastigando aquela acusação, a ficha crime do nosso interlocutor. Né? Ao invés de perdoá-lo e acabar com a conversa. Né? É um circuito. A ira justa não guarda erros cometidos. Ela está sempre pronta para um recomeço. Pô, mas eu já avisei o cara para ele não fazer isso. Então, você vai avisar de novo. Mas quantas vezes que eu vou avisar? 70 vezes 7, no dia. Pô, mas o que o Pedrão falou daí? Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque não dá. Mas você vai falar 70 vezes 7. Depois que você falar 490 vezes para o cara, aí você pode ficar irado. E por fim, qual que é o efeito da sua ira? Dá para medir se a sua ira foi justa ou não. O seu efeito foi o quê? Complicou as coisas, machucou as pessoas, houve retaliação, palavras torpes foram faladas, ou redundou em graça, em restauração,
foram palavras doces, mesmo sendo palavras duras. A ira justa, olha a conclusão que depois dessas perguntas aqui o Paulson faz. A ira justa não precisa vencer, não tem que ser bem sucedida em trazer os malfeitores para a justiça. Na superfície, a ira justa, os objetivos dela são modestos, mas na profundidade ela quer trazer glória para Deus e bem-estar para o povo de Deus. Então muitas vezes, quando eu respondo com ira justa, eu não vejo o resultado imediatamente, mas vou vendo ao longo do tempo. Por isso temos que agir com paciência, com tranquilidade. Caminhando para o fim. Da onde vem a ira, então? Por que o meu eu aprendeu a ira? Então, existe ira aprendida. Existe ira da natureza da pessoa. Fulano é mais irado que fulano. Existem pessoas que são influenciadas pela criação que tiveram, pelo ambiente que viveram. Existem traumas que podem me predispor a ser mais irado. Existem necessidades emocionais não satisfeitas, existem. Existem fatores fisiológicos, a pessoa que tem dor crônica, por exemplo, ela é mais irada. Uma pessoa que está passando por um problema grave de saúde, ou mesmo um problema grave na vida, com várias pessoas doentes na família, até estarmos debaixo da ação de Satanás na nossa vida. Mas, na verdade, a causa real da ira é o coração. Tudo isso aí pode influenciar, mas não determinar. Quem determina. Assim, para mudar a ira no seu coração, você precisa reconhecer, arrancar suas crenças e motivações. Ainda ontem eu estava falando para a Ivete, no prefácio desse livro aqui, o Robert Jones ele fala a história da avó dele, sempre falou para ele assim, você tem que arrancar as ervas daninhas lá do jardim sempre, e tem que arrancar com a raiz. Se você não ficar lá arrancando as ervas daninhas do seu jardim, nunca vai ficar um jardim bonito. E ele começa isso num prefácio e fala, a ira é assim. Tanto é que o livro, na capa, tem uma raizinha escrito, arrancando o mal pela raiz. Então, se eu não arrancar a ira pela raiz, ela vai brotar de novo. E mesmo arrancando, ela vai brotar de novo. Vocês já tiraram tiririca, né? Não é aquele sujeito lá. Tiririca no jardim. Não acaba nunca aquilo lá, né? Mas eu tenho que ficar arrancando. Então eu tenho que arrancar suas crenças e as motivações pecaminosas pela raiz. E substituir por outras que sejam piedosas. Então toda hora eu tenho que estar me analisando. Essa foi uma reação irada? Foi. Foi boa? Não. Despejou graça? Não. Olha Tiago como é que ele trata. Vamos ler esse texto aí. Tiago 4, de 1 a 5. Depois nós vamos ler do 6 ao 10. Agora vamos ler Tiago capítulo 4, de 1 a 5. Presta atenção nesse texto aqui que vocês já leram outras vezes, mas pode não ter ficado bem gravado. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, mas não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros! Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, ira, desejos e prazeres em lutas, desejos e vontades dominantes não satisfeitos, que produzem afinal pecado e morte. Ira surge da cobiça e da inveja, motivações egoístas. Então a raiz da ira, segundo essa definição aí do Tiago, a raiz da ira se acha no eu quero.
Eu quero. Porque ele fala, da onde vêm as guerras e contendas? Das vossas paixões interiores. Eu quero do meu jeito. Quem foi o primeiro sujeito a falar isso na Bíblia? O primeiro que falou foi Deus. Faça-se isso. E fez. Certo? Depois quem foi o segundo a falar isso? O diabo. Eu quero que vocês comam isso aí. Vai ser bom para vocês. E depois, nós. A mulher viu que era bom para comer. Eu quero comer aquele negócio lá. E quero que você coma também. Ah não, eu quero comer assim, querida. Se eu não comer, você vai ficar me enchendo o saco. Se ele falasse isso, né? Ele não falou. É porque ele queria comer também. A raiz da ira se acha em eu quero os dominantes e insatisfeitos, em exigências não satisfeitas, e ídolos do coração caídos. Desejos intensos geram conflitos. Bom, depois de falar toda essa doença chamada ira aí, vamos tentar falar um pouquinho da cura. Tem 3 coisas que os autores recomendam, a maioria deles, não só esses 2 outros que eu dei uma olhada. Primeiro, a graça de Deus. O Evangelho perdoa e transforma as pessoas iradas como eu e você. O Evangelho é a notícia de que nós temos como andar ao lado do Senhor e que o Senhor anda ao nosso lado. E que Ele vem habitar em nós e perdoa os nossos pecados e nos capacita e nos habilita a falarmos não para o pecado e a sermos menos irados. Então, essa é a esperança para nós, a graça. A segunda é arrependimento. Se nós não nos apossarmos da graça, isso não gerar arrependimento, porque eu já vi gente irada que fica, não, eu já perdoei, mas se eu encontrar com ela, eu vou falar. Eu já perdoei, mas eu vou falar, sabe? Você perdoou, mas vai falar? Mas não tenho o que falar? Mas você perdoou. 2 Timóteo, abram lá, capítulo 2, verso 24. Presta atenção nisso que eu vou ler, ó. Isso aqui mudou a vida de pessoas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com ira. Não, com mansidão os que se lhe opõem. Na esperança... Eu não falei, né, onde que nós estamos? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Deus é que vai convencer. Olha o verso 26 agora. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Ou seja, eu vou conversar com o cara esperando que Deus convença ele. Não adianta eu ir lá armado com tacape, flecha, revólver. Eu não vou conseguir convencer. Eu posso ser instrumento do Senhor para falar com Ele. Mas quem o convence é outro. Então eu tenho que me arrepender da forma que eu tenho abordado as pessoas. E por fim, esse é o tchan do negócio. Assuma a culpa. Assuma a culpa. Como que eu lido com a minha ira? Assuma que você é que está irado. A culpa é sua. Não, mas ele que me... Você ficou irado, não foi ele. Mas ele me irritou muito. Mas você que sentiu isso como irritação. Vocês lembram, eu quando era moleque, no meu quintal, que era uma floresta, tinha um monte de pé de urtiga. Vocês lembram de urtiga? Lembram dessa planta, urtiga?
Nossa, eu tô velho, hein? Fortunato, você lembra de urtiga, né? Olha lá. Aê, obrigado, irmão. Urtiga era uma folhinha que tinha uns espinhos que você raspava, cara, aquilo ficava coçando e levantava uns pelotes assim, e durava o dia inteiro aquele negócio. Quem que é o culpado dos pelotes? A ira ou a minha pele? Não tem culpado. A urtiga é a urtiga. Ela é daquele jeito. A minha pele é que é sensível àquilo. O cavalo, por exemplo, passa por ali e não fica coçando. Cachorro. Mas o ser humano, quando passa por ali, tem essa reação. Então, é a gente que se ira contra os outros. Não, ele que tem a capacidade de me irar. Ele tem a capacidade de fazer pôr para fora o pecado que está aí dentro de você. As suas motivações foram externadas. Perguntas. Eu só ia mostrar mais 3 textos aqui, mas nós já estamos adiantados. Tiago 4, continuava até o verso 10. Marcos 10, 45. E Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Perguntas. Reclamações. Obrigado, hein, irmão? Nós combinamos. Eu só ia apertar lá quando acabasse. Irmã Dani aqui, ó. Estou pensando aqui numa medida mais preventiva da explosão da minha ira, porque nós ouvimos aqui na igreja, há uns domingos, que o pecado sempre nos faz pagar um preço maior do que aquele que nós estávamos dispostos, né? Então, o estrago às vezes é muito grande. Então, eu sou uma pessoa assim, né? Acho que geralmente eu não levo muito tempo para me arrepender, mas o outro pode ser totalmente de mim, diferente de mim. O estrago às vezes dá um trabalho para consertar. Então, não pensando numa medida preventiva, estou pensando aqui que autodomínio é fruto do Espírito, ou que, de repente, o temor do Senhor, se eu tiver mais temor ao Senhor, eu consigo me controlar mais. Não sei, estou só pensando. Acho ótima a sua colocação. Eu acho que o primeiro ponto é nós conhecermos mais ao Senhor. Porque eu acho que o temor do Senhor, além dele trazer o conhecimento, porque fala aqui, da onde vem a sabedoria? Temor ao Senhor, né? E como que eu posso temê-lo mais? Conhecendo-o melhor. Eu acho que nós temos, hoje foi pedido para orar aqui, o pastor levantou a questão, e foi orado sobre os atributos de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente precisava conhecer melhor. Quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? Triuno, não é? E na hora que eu conheço mais, e eu temo mais, eu confio mais também. Paralelo ao temor, aparece a confiança, né? Que é a fidúcia lá, né? Eu acato as decisões dele. Entendo que são santas, retas e justas, e não as minhas. Porque quanto mais eu me encho de autojustiça, por que acontece isso? Porque eu acho que a justiça de Deus é pequena. A minha é que é grande. É que nem aquela história. Por que o meu eu é enorme? Porque Deus é pequenininho. Já tivemos até uma classe. Quando as pessoas são grandes, Deus é pequeno. Então, eu enxergo eu grande, as pessoas grandes, eu tenho temor de homens. Por que eu tenho temor de homens? Porque eu não temo tanto a Deus. Temo pouco a Ele. Temo, mas pouco, né? Então, eu acho que o conhecimento de Deus... Tem até um livro do Packer, que é esse nome, né? Que eu acho que é o chute inicial. Se não conhecermos ao Senhor, não temos por que temê-lo e nem confiar nele.
E aí eu me encho de autojustiça e, obviamente, vou me encher de ira. Porque aí eu começo a julgar pela minha tabela, né? Eu tenho uma tabelinha lá, você faz um negócio para mim, eu olho lá, esse é grave. Pá, pá, pá. Maneiro. Aí fala um pouco. Fale, senhor. Não, acho que só reforçar mesmo essa questão de como a gente não acha que está em nós, é que a gente, por exemplo, quando fica irado, a gente fala assim, eu perdi a cabeça, eu estava fora de si. Você nunca está fora de si. Como? Você não sai de você mesmo. Agora eu saí de mim, eu fiquei lá e eu fui para outro lugar. Então, eu acho que isso aí que você colocou, Dani, eu acho que eu sugeriria que uma das primeiras coisas é esse reconhecimento, que a ira é um problema nosso. Mesmo que as coisas façam externas nos provoquem, ela só provoca porque nós somos provocáveis. Que nem um exemplo que o Aldo já deu várias vezes da história lá do copo de água. Quando um copo de água tem água e cai água quando derruba ele, por que caiu água? Não é porque foi derrubado, é porque tinha água dentro. Então, é isso que a gente tem que entender. E a outra coisa que eu acho que é um pouco mais difícil, que eu sugeriria que é aí que entra bastante a questão do temor de Deus, do conhecer a Deus, é que como a ira passa muito pela questão de juízo, se você julga com os seus valores e não conforme a Escritura, então o único jeito também, um outro jeito com que você se amance, vamos dizer assim, é conseguir julgar como o Senhor julga. E tem um último perigo que eu gostaria de exortar os irmãos aqui. Nós podemos ser tentados a querer controlar a ira para sermos mais felizes. E aí Deus continuou de fora. Nós devemos querer controlar a ira porque queremos dar glória a Deus com a nossa vida. E não para ter uma saúde mental melhor e mais gostosa e sermos mais felizes. Nós temos que controlar mais a ira para a glória do Senhor. Não por causa de nós mesmos. Senão nós vamos deixar Deus de fora de novo. Quanto a isso que você falou por último agora, foi algo que eu acabei pulando mesmo por causa do tempo. Mas eu ia comentar num dos slides lá daquelas 7 perguntas, que nós não podemos tratar a ira de maneira estoica. Tá? Então o que é o estoicismo? Vou fazer um resumo péssimo do que é estoicismo. O estoicismo é mais ou menos Zeca Pagodinho. Certo? Deixa a vida me levar e a vida leva eu. É mais ou menos isso. Então, no estoicismo, onde que está o que salva o homem é a virtude do conhecimento, de ter domínio sobre as coisas. Domínio tal que ele não luta contra as forças da natureza. Tá? E ele entende que as pessoas são más mesmo, e elas vão perpetrar o mal contra mim. A virtude está em eu responder adequadamente como? Calando minha boca. Então não é para a glória de Deus, é para a virtude pessoal. Inclusive no começo do cristianismo, houve muita confusão. Achavam que alguns cristãos lá no começo eram estoicos. Tá? E mesmo os estoicos, lá gregos, achavam que o Paulo tal era estoico, era um filósofo estoico. E, inclusive, o Paulo cita um grande filósofo da época dele, estoico, que é o Sêneca. Sêneca ele é o discípulo do discípulo que fundou o estoicismo. Mas isso que o Fabinho falou é a verdade. Quer dizer, não podemos ser não irados para a glória pessoal. Nós somos irados, porque Deus é irado, e Ele nos fez semelhança dele. Nós temos que ser irados santamente. Irmãos, estou à disposição. Quer falar comigo depois? Aqui nós já estamos meio estourados. Mas eu converso com você, será um prazer. Pode ser? Vamos orar para encerrar? Vamos ficar em pé. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos em saber que o Senhor é um Deus irado. Irado contra o mal, contra o pecado, contra aquilo que não é da tua justiça e não é do teu agrado. Obrigado porque nós sabemos que pelo teu Espírito nós podemos caminhar nessa direção. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos ensine, Pai, nos ajuda
Muda o nosso coração. Transforma-nos, Pai, segundo a imagem do Teu Filho Jesus. Que sejamos pessoas iradas também contra o pecado e contra a injustiça. E não irados porque queremos os nossos desejos satisfeitos. Nos dá uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, e que em todo instante estejamos honrando o nome do Senhor Jesus. E é por Ele que nós oramos. Amém.